A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje nós queremos trazer para você uma dinâmica que fala sobre a questão da lealdade. E o grande exemplo que temos é o exemplo de Jonatas com a sua amizade verdadeira, leal a Davi. Então você vai mostrar nesta dinâmica que a lealdade de Jonatas por Davi, e a partir daí, quando mostrar, você vai fazer um paralelo também dessa amizade, né, com a nossa amizade, as nossas amizades dos dias atuais. Faça esse paralelo. E para isso você vai precisar de quê? Você vai precisar de 3 alunos na hora da dinâmica e você deve conseguir, sei lá, um objeto volumoso, tipo uma cadeira, mesa, enfim. E também uma venda. Você pode colocar qualquer coisa, né? Um pano para amarrar vendar o olho do seu aluno, tá? Para que ele não veja o que vai acontecer. Então, como é que você vai fazer? Outra coisa também importante, você vai precisar de um espaço físico adequado. Se você trabalha na IBD dentro da igreja, em um espaço físico onde é muito fechado, muita zoada, você deve se preparar para fazer esta dinâmica em um local aonde dê para você fazer, porque precisa de um espaço físico adequado, tá? Então veja num pátio da igreja, em um outro local, onde você possa fazer essa dinâmica. Por quê? Porque você vai iniciar a dinâmica, como eu disse, escolhendo 3 alunos para participar. O primeiro aluno você vai vedar os olhos dele com um pano e depois você vai chamar um dos alunos, tá? Você vai chamar o aluno e vai explicar para ele que ele vai orientar este aluno que está com os olhos vendados a ele ir até um determinado local onde você vai estabelecer e ele vai orientar ele a chegar até lá. E aí você vai colocar no meio do caminho esses obstáculos, tá? Pode ser mesa, cadeira, enfim, pelo meio do caminho. Então, você vai explicar o quê? Você vai explicar, olha, oriente ele para que ele não tombe, para que não aconteça nenhum acidente com ele. Oriente ele direitinho até ele chegar lá no local estabelecido, tá? Então, o segundo aluno, você já vai dar uma orientação diferente, para que ele oriente esse aluno que vai estar com os olhos vendados. Uma coisa importante que precisamos valorizar nesta dinâmica. Procure escolher 3 alunos que sejam amigos entre si. Porque a dinâmica ela vai falar sobre fidelidade na amizade. Então é muito importante que esses 3 alunos sejam amigos, tá? Então, para ir, um aluno vai orientar. Para voltar, quem vai orientar é outro aluno. Só que o aluno que vai orientar o aluno com os olhos vendados, na volta, ele vai dar orientações erradas. E aí o aluno vai ter dificuldade de chegar na volta até o local onde ele saiu. Ele vai ter dificuldade justamente por causa das orientações erradas que este aluno vai dar. Tá certo? Então, quando terminar a dinâmica, você vai falar sobre a questão da lealdade de uma verdadeira amizade. Então você vai usar como exemplo o caso de Jonatas e Davi, tá? Narrado na Bíblia. A amizade de Jonatas e Davi é uma das mais conhecidas da Bíblia. A lealdade demonstrada por Jonatas a Davi é algo exemplar, algo muito raro nos dias atuais. Principalmente porque os valores dos relacionamentos humanos estão cada vez mais sendo banalizados. Então, você lembra o que aconteceu com Davi?
que após o triunfo sobre os filisteus, Saul ele conservou Davi como um membro da corte. A Bíblia ela relata que desde o início nasceu uma amizade muito profunda, uma amizade fraternal entre Davi e Jonatas. E o texto bíblico ele descreve essa amizade dizendo que a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. Está lá em 1 Samuel 18:1. Então, é interessante que o termo usado ali, ele traz essa ideia de o tipo de uma amizade íntegra, né, que existia entre eles. Então era de um amor realmente de irmãos, como se fossem membros de uma família. Então, na sequência do texto, nós podemos ver que Jonatas, ele despojou-se de sua capa e também da sua armadura, da sua espada, do seu arco e do seu cinto, para poder entregar para Davi. E essa informação ela é muito significativa porque ela nos ajuda a entender o tipo de caráter de Jonatas. Em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 22, nós lemos que Jonatas, ele justamente com o seu pai, né, ele se destacava entre o povo pelas armas que ele possuía. Já no capítulo 18, nós encontramos Jonatas justamente transferindo a sua capa e as armas para Davi. Então, isso foi um gesto público de grande afeição, de grande respeito por parte de Jonatas. Isso simbolizou não apenas a sua lealdade, mas também o seu provável reconhecimento inicial de que Davi era o escolhido de Deus para reinar sobre Israel. E Jonatas, ele era o sucessor natural ao trono, porque ele era filho de quem? De Saul, não é verdade? Então, a gente pode entender que, humanamente falando, uma amizade com Davi era completamente improvável. No entanto, o príncipe realmente mostrou o seu caráter diferenciado, a sua percepção apurada com relação ao destino espiritual de Israel, ao contrário do seu pai. Então, quais são as lições que ficam aqui nessa amizade de Jonatas e Davi? Primeiro, Jonatas de fato era uma pessoa leal, íntegra. Sua lealdade fez com que ele arriscasse em prol do seu amigo, quando ele entendeu que o seu pai realmente planejava matar Davi. Além disso, nós vemos que Jonatas também não era uma pessoa egoísta, não era uma pessoa soberba. Ele possuía um caráter humilde, que colocava os seus próprios interesses em segundo plano. Ele valorizava muito mais a questão da amizade e também do interesse divino. Então a amizade entre Jonatas e Davi foi verdadeira, não apenas porque através dela eles se apoiaram mutuamente, mas também porque a amizade ela os envolveu em um compromisso com Deus. Jonatas e Davi não permitiram de forma alguma que qualquer coisa ameaçasse a harmonia da sua amizade. Que coisa linda, né? Então, na amizade entre ambos, se mostrou-se o quê? Algo forte, que realmente foi comprovado. A amizade deles perdurou até mesmo após a morte de Jonatas, quando o rei Davi lembrou-se da aliança que eles tinham feito. Ele usou de benevolência com Mefibosete, o filho de Jonatas. Então, mostre através desta dinâmica que você fez, mandando o aluno ir e voltar, e o primeiro aluno orientou ele corretamente, e o segundo não orientou corretamente, que uma amizade verdadeira, eles precisam realmente serem verdadeiros nos conselhos, na hora de orientar o amigo para um caminho correto, dar boas orientações, na hora de orientar para seguir passos corretos, dar boas orientações,
Porque foi isso que aconteceu com Jonatas e Davi. Jonatas, ele arriscou inclusive a sua própria vida para proteger o amigo. Não é? Um amigo verdadeiro não dá orientações erradas, não dá conselhos para o mal, não dá conselhos pervertidos, não. Os conselhos de um verdadeiro amigo são conselhos bons, que levam o amigo a um caminho bom também. Tá certo? Espero que essa dinâmica ajude você na aplicação da aula com os seus alunos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.